Olá, eu sou a professora Daniele e na nossa aula nós vamos conversar a respeito da fonética. Então vamos observar as regras que regem esse conceito para que nós possamos compreender como ele se aplica. Então, esse é exatamente o objetivo dessa aula, compreender as regras referentes à fonética. Então, nós vamos primeiramente colocar aqui para você o que é o conceito de fonética e colocando algumas diferenças. Então, primeiramente, um questionamento. Para que eu preciso aprender fonética? Então, o primeiro conceito que você deve compreender é que a língua portuguesa não é estritamente fonética. Por isso que nós temos, por exemplo, a letra S com som de Z, a letra X com sons diferentes, a letra CH que tem o som da letra X. Então, nós temos que compreender a diferença entre essas representações. Por quê? Porque isso interfere na ortografia. Então, vamos ver aqui qual é o conceito para esse ramo da língua portuguesa. A fonética é o estudo dos sons, então aqui eu estou falando de sons ou dos fonemas. Entendendo-se por fonemas, os sons emitidos pela voz humana, os quais caracterizam a oposição entre os vocábulos. Por exemplo, é muito comum escutar num processo de alfabetização de uma criança que essa letra se chama K. Essa letra não se chama K. Como que ela se chama? Se chama C. Quando que ela produz esse som que eu estou falando? Quando ela se une à vogal A. Então, os fonemas são os sons emitidos. Então, se eu ler aqui, por exemplo, cadeado. A língua portuguesa, não sendo fonética, eu não vou colocar ali o som de cada letra. Então, por exemplo, C-A-D-A-do. Por quê? Porque eu estou falando da representação para esse som. E o que é a representação? A representação para o som é a letra. Então, aqui eu posso ter mais uma confusão. Por quê? Se eu verificar aqui o K e disser que na língua portuguesa essa letra possui o mesmo som, então eu estou tratando da representação pelo fonema. E a língua portuguesa não é fonética. Então, se eu quiser produzir na língua portuguesa o K, aqui eu tenho a junção da letra C e da letra A. Então, a fonética é esse estudo dos sons. Então, nós estamos tratando dos sons produzidos. E nós vamos observar que as letras são usadas para representar esses sons. Então, aqui nós temos assim. No sistema fonético do português do Brasil, há aproximadamente 33 fonemas. E aí você pode perguntar, mas como assim? Porque o alfabeto não possui essa quantidade de letras. É o que nós vamos abordar daqui a pouquinho, para você verificar que cada letra possui um som diferente e, às vezes, uma mesma letra possui vários sons diferentes. Então, é isso que nós vamos abordar aqui. Então, afinal, qual é a diferença entre o fonema e a letra? Fonema é o som produzido. Então, quando eu falo, eu produzo um som. Mas na minha fala, pela palavra, eu não vou pronunciando, não vou soletrando. Eu não vou falando letra por letra. Eu falo o som produzido dentro daquela determinada sílaba. E o que representa o som? A letra. Então, a letra é o sinal gráfico que representa o som. Então, o fonema é o som emitido e a letra é o sinal gráfico que representa. Então, vamos abordar aqui alguns sons para que você verifique de que forma isso ocorre e você compreenda aquilo que nós estamos pontuando. Então, primeiramente, nós temos o som que é produzido pela vogal. Então, como você já sabe, nós temos essas vogais. Então, A, E, I, O, U. Mas quando elas funcionam como base de uma sílaba. Por quê? Porque cada sílaba só possui uma vogal. E aí você pode me falar, mas como assim? Por exemplo, na palavra caixa. Então, se eu dividir esta palavra, então eu tenho aqui caixa. E aí você diz assim, não, mas aqui nessa sílaba eu tenho duas vogais. Não, nós temos uma vogal e uma semivogal. Por quê? Porque uma é a base. Perceba, quando eu falo caixa,
Qual é a vogal que está mais acentuada aqui na primeira sílaba? É a vogal A ou a vogal I? É a vogal A. Eu não falo caixa para eu perceber o som acentuado. Eu falo caixa. Então, perceba que quando eu tenho o som acentuado, a vogal fica separada. Então, ela ficando separada, eu não tenho duas vogais na mesma sílaba. Por exemplo, a palavra feira. Então, se eu colocar aqui, feira. Quando eu separo, eu tenho feira. Alguém fala feira ou nós falamos feira? Então, perceba que a letra E é a vogal e a letra I é a semivogal. Tanto que, na linguagem oral, muitos falam feira. Então, fui à feira. Por quê? Porque a letra I quase não sai, funcionando como semivogal. Então, para ser vogal, ela é a base da sílaba. As outras que vêm com esse som, geralmente a letra I, são semivogais dentro daquela sílaba. Diferente se eu colocar aqui, se eu disser assim, igual. Então, quando eu tenho aqui a vogal I, diferente das outras que eu coloquei, eu coloco igual. Perceba que aqui ela é vogal e não semivogal, como apareceu na palavra feira, como apareceu na palavra caixa. A mesma coisa nós temos aqui, igual. Perceba que a letra U quase não é pronunciada. Então, tendo a letra A como a vogal nessa palavra. Então, só para você compreender que nós temos as vogais e as semivogais. Então, quando que uma vogal passa a ser semivogal? Quando o som da outra vogal naquela sílaba é mais forte, é mais acentuado, porque nós só temos uma vogal por sílaba. As outras que vêm são semivogais. Então, esses são os sons produzidos. Quando nós temos aqui as consoantes, nós temos representações diferentes. Então, eu vou chamar a sua atenção aqui para que você verifique a composição dessa palavra consoante. Então, perceba que nós destacamos aqui, olha, se nós tivéssemos a junção da palavra com e da palavra soante, o que significa? Soa com alguma coisa. O que isso quer dizer? Que nós temos um conjunto de letras representando um som só, possa ser soada com o auxílio de uma vogal. Então, dentro de uma palavra, na divisão das sílabas, eu não tenho uma consoante sozinha. Por quê? Porque ela só funciona exatamente pelo nome, consoante, ou seja, ela precisa do auxílio de uma outra letra. Aqui, já nós vamos abordar melhor para você compreender, nós temos conjuntos de letras que produzem um som. Por exemplo, a sílaba em A, que nós vamos entrar lá no dígrafo. Então, é diferente da sílaba na. Então, o que mudou? Mudou que a letra N e a letra H juntas estão produzindo um som. Quando eu tiro, a letra N sozinha produz um outro som. Então, aqui nós temos as consoantes. Aqui nós vamos abordar alguns casos referentes a essas consoantes para você compreender a questão fonética. Por quê? Porque agora nós vamos abordar os sons e vamos começar pela letra M e pela letra N, quando ocorre o chamado ressoo nasal. Então, como você pode verificar, aqui nasal refere-se àquele som, por exemplo, produzido na palavra não e na palavra são. Então, esse A, aqui indicado pelo tio, é um som nasal. Mas, às vezes, em algumas palavras, nós temos esse som nasal pela representação da letra M e da letra N. Por exemplo, se eu colocar aqui a palavra ambulância. Olha, perceba que eu não escrevi aqui ambulância. Eu tenho aqui o uso da letra M e o uso da letra N. Elas são responsáveis pela produção desse som nasal. Então, na representação fonética, na verdade, nós temos isso aqui, que nós colocamos embaixo, a letra A
com o tio. Mas na escrita, na grafia, pela representação das letras, não. Então, aqui nós temos a observação. Indica que o M e o N não são pronunciados, apenas tornam a vogal nasal. Portanto, haverá duas letras. A vogal, que é o que nós temos, mais o M ou o N, com um fonema só, a vogal nasal. Então, é diferente, por exemplo, se eu disser aqui a palavra melão. Então, aqui, a letra M produziu mesmo o som usual que ela tem. Agora, quando ela vier aqui na sílaba em, de importante, por exemplo, on e ela está produzindo som nasal. A mesma coisa para as recorrências com a letra N. Então, toda vez que isso acontecer, elas estarão, no caso, as duas, estarão acompanhadas por uma vogal, porque produzem o som nasal, não são pronunciadas, só modificam a pronúncia da vogal. Então, a representação fonética seria essa que nós temos. Aqui, trouxemos um exemplo para que você verifique melhor. Então, a palavra manchem. Separando aqui, eu tenho manchem. Como você pode observar, nós temos duas vogais. Quais são elas? A vogal A, que está aqui, e a vogal E. Nós temos duas consoantes. Então, a letra M, aqui a primeira, e a segunda, o som da letra X. Produzido por quem? Pela letra C e pela letra H. Depois, nós temos aqui uma semivogal, que tem o som do quê? Do Y, que é o som do I. Em qual? No segundo M, quando eu falo manchem. Aqui, perceba que sai esse som. Então, manchem. Então, esse som é o da semivogal. E nós temos um ressoa nasal. Por quê? Porque eu digo manchem. Então, aqui, junto com a letra N, eu tenho o som nasal. Se nós fizéssemos a representação fonética, nós teríamos aqui dessa forma. Então, como você pode perceber, manchem, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras aqui que compõem essa palavra. Mas eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 fonemas. Então, às vezes, dentro de uma palavra, nós temos a mesma quantidade de letras e a mesma quantidade de fonemas. Mas, às vezes, nós temos a possibilidade de ter mais fonemas que letras ou mais letras que fonemas. Por exemplo, uma quantidade exata seria para a palavra casa. Então, de acordo com a escrita, nós temos essa representação. A representação fonética qual é? Então, o K aqui, pela letra K. Usar letra Z. Então, essa seria a representação fonética. Então, 4 letras, 4 fonemas, o que é diferente no caso da palavra manchem. Então, por que que diminui? Por causa do som nasal do A e por causa aqui do CH, que você pode observar que é o dígrafo, como nós vamos abordar daqui a pouquinho. Então, essa é a representação fonética, só para você compreender que nós temos diferentes sons, por isso que interfere na ortografia. Ainda temos os encontros vocálicos. Então, como você pode observar aqui, encontros vocálicos fazem referência às vogais e às semivogais. Então, alguns exemplos para você. Hiato. Quando que eu tenho hiato? Como você pode observar aqui pelas duas palavras que nós colocamos. Então, Luana e afiado. O que ocorre com o hiato? Quando, na separação de sílaba, as vogais ficam separadas. Então, se eu escrever o nome Luana, você vai falar assim, ah, não, mas eu tenho um ditongo, que é quando duas ficam perto. Não. Na separação de sílabas, elas ficam separadas. Então, eu tenho aqui Lu, então o U vai para cá, na, e o A vai para outra sílaba. Perceba que, embora na escrita corrida eu tenha o A perto do N, eu não tenho um ressoa nasal, igual nós vimos lá. Por quê? Porque eu não tenho a sílaba an, e sim na. A sílaba que compõe aqui é o na, e não o an. Então, o hiato é quando nós temos a separação das vogais. Então, é quando uma vogal
vai para uma sílaba e a outra vai para outra sílaba. Então, aqui, Luana, vogais separadas, afiado, vogais separadas. Já o ditongo, então aqui nós temos o di, quando nós temos duas vogais na mesma sílaba. Então, um exemplo aqui das palavras caixa, que é quando nós comentamos aqui, perceba que aqui nós temos a classificação de duas vogais, embora você observe que o i funciona como semivogal. 50, então aqui é a mesma coisa, duas vogais, uma funcionando como semivogal. Então, duas juntas na mesma sílaba. Tritongo, então é quando eu tenho 3 na mesma sílaba. Lembrando que uma vai funcionar como base. Então, aguei. Então, aqui eu tenho a junção. Água, a mesma coisa. Então, aqui só para você perceber, a palavra água viria aqui no ditongo. Só para você perceber que quando nós temos esse encontro, nós estamos falando do encontro vocálico. Então, o que ele provoca dentro da palavra? A diferença de pronúncia, a diferença de separação e até a diferença na ortografia. Então, por isso que muitas vezes há muita confusão na escrita, como nós já pontuamos lá na palavra feira. Então, que na maioria das vezes nós tiramos a pronúncia dessa letra I, mas na escrita ela está presente. Então, os encontros vocálicos trazem aí a referência das vogais. Nós temos ainda os encontros consonantais. Então, como você pode observar, o que eles fazem referência aqui? Às consoantes. Então, nós temos alguns tipos de encontros consonantais. Aqui, o primeiro deles é o encontro consonantal puro. O que é isso? É aquele que fica dentro da mesma sílaba. Então, como você pode ver aqui, a letra B e a letra R juntas na palavra Brasil, a letra P e a letra L na palavra planeta. Então, quando eu faço separação, as duas estão juntas. Já o encontro consonantal disjunto, então é aquele que as consoantes ficam separadas. Por quê? Porque provavelmente uma delas tem aquele chamado som mudo. Então, aqui na palavra apto. Lembrando, qual é a regra de separação para quando isso acontecer? Se nós tivermos uma letra antes, a letra que tem o som mudo, aqui no caso a letra P, acompanha a sílaba anterior. Se nós não tivermos nada, ela acompanha a sílaba da frente. Então, aqui, ó, apto. Então, apto. Então, aqui, ele vem com a sílaba anterior, que é o A. A mesma coisa em cacto. Então, veio com a sílaba anterior. Já na palavra psicologia, então, se eu escrever assim, psicologia. Como a letra P é a que produz o som mudo e ela está iniciando a palavra, então não tem nada para eu agrupar antes, então eu vou colocar psicologia. Por quê? Porque eu não tenho nenhum agrupamento anterior. Então, aqui nós temos o caso do disjunto quando fica separado. O encontro consonantal fonético é muito importante, principalmente na letra X. Por quê? Porque é aqui que nós temos a ocorrência de mais fonemas que letras dentro da palavra. Então, por exemplo, a letra X com o som de xi. Aqui alguns exemplos. Maxi. Então, quando eu falo maxi, eu não li machi, que é o som produzido lá do CH. Eu leio maxi. Então, perceba que eu uso dois sons para produzir uma única letra. Então, eu tenho 4 letras, mas eu tenho 5 fonemas. E isso acontece também com as outras palavras. Então, nexo, a mesma coisa. Então, eu não leio nexo, eu leio nexo. Eu tenho 4 letras, mas eu tenho 5 fonemas. Por quê? Por causa do xi produzido pela letra X. Axila, mesma coisa. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5. 5 letras, mas na representação fonética eu tenho 6. A mesma coisa com a palavra crucifixo. Então, se eu colocar aqui, crucifixo. Aqui eu também tenho. Então, crucifixo. Então, o som do K e do S, diferente da palavra caixa. Então, perceba que aqui o X não produz esse som.
ele produz o som que é próprio da sua letra. Então, esse encontro consonantal fonético é muito importante para quando você for identificar os sons dentro da palavra. Nós temos ainda a observação para os dígrafos, que também são muito importantes. O que é o dígrafo? O agrupamento de duas letras com apenas um fonema. Agora é o contrário. Então, lá na letra X, nós tínhamos a letra X com dois fonemas. Agora, nós temos duas letras e um único fonema. Então, vamos observar aqui. Quais são os principais dígrafos? Então, RR... SS, SC, na palavra piscina. Então, por exemplo, aqui, descer, a mesma coisa, olha. Então, perceba que na fala, ninguém fala piscina. Então, quando nós falamos, sai um som só, piscina. Então, por isso que é o som do SC e do SC cedilha também, desço, por exemplo, né? O X e o C, o X e o S, LH, NH, CH, o Q e o U em queijo, por exemplo. Então, é quando ele tem o som de que e que. Então, queijo, eu não pronuncio a letra U. E a mesma coisa vale para o GU. Por exemplo, em Guilherme. Então, eu não tenho aqui a pronúncia da letra U. Então, esses são os principais dígrafos. Aqui está a observação. QU e GU só serão dígrafos quando estiverem seguidos de E ou I, que é quando nós formamos o G e o GI, e quando formamos o Q e o QI. Como você pode perceber, aqui na palavra queijo, então a letra Q e a letra U formam um único fonema. Na palavra piscina, a letra S e a letra C. Na palavra Guilherme, letra G e letra U. Palavra telha. Então, se eu fosse fazer aqui. Telha. 1, 2, 3, 4, 5 letras. Mas quantos fonemas? Então, 1, 2, 3, que é o LH, 4 com a letra A. Então, aqui nós temos mais letras que fonemas por causa do dígrafo LH. Então, vale chamar a atenção para os dígrafos. Vamos exemplificar aqui por meio de algumas palavras. Então, nós temos a palavra manhã. Então, 5 letras, 1, 2, 3, 4, 5, mais 4 fonemas. Por quê? Por causa do dígrafo NH. A palavra táxi, 4 letras e 5 fonemas. Por quê? Porque a letra X está produzindo o som de QSI. Então, eu tenho um som a mais produzido por letra. Na palavra corre, 5 letras, 4 fonemas. Por quê? Porque as duas letras R formam um único som. Aqui é só para você verificar a diferença. Por exemplo, na palavra carro. Olha como tem diferença o dígrafo. Então, se eu colocar carro, eu tenho um automóvel. Se eu colocar com um R só, então eu tenho algo caro. Aí eu estou falando do valor. Então, modificou a pronúncia, modificou o significado também. Na palavra hora, 4 letras e 3 fonemas. Por quê? Porque a letra H inicial não tem som. A palavra aquela, 6 letras, 5 fonemas, por causa do que U. Então, U não é pronunciado. A palavra guerra, 6 letras e 4 fonemas. Por quê? Porque aqui em G eu tenho a junção do G e do U para um único som. Ra, eu tenho a junção das duas letras R. Fixo, 4 letras e 5 fonemas. Por quê? Por causa da letra X, que produz o som de QSI. A palavra hoje, 4 letras e 3 fonemas, por causa da letra H. A palavra canto, 5 letras, 4 fonemas. Por quê? Por causa do ressoo nasal. Então, aqui, can, eu não pronuncio o N. Ele simplesmente está aqui para produzir o som nasal da vogal A. A mesma coisa na palavra tempo. Então, 5 letras, mais 4 fonemas, por causa da sílaba em, que produz o som nasal. Aqui, a mesma coisa. A palavra campo, 5 letras, 4 fonemas, por causa do an.
som. E a palavra chuva, 5 letras e 4 fonemas, por causa do dígrafo CH, que tem o som de X. Então, se nós fôssemos fazer a representação fonética, essas seriam as observações que nós precisaríamos colocar. Então, para cada palavra, como você pode perceber, nós temos o destaque do fonema que é produzido ou por um som a mais de uma letra, dentro da letra, ou pela redução desse som dentro da palavra. Então, vamos verificar agora, por meio dos exercícios, se você compreendeu a questão fonética. Então, o primeiro, sobre a palavra joelhos, analise as afirmações a seguir. Então, a primeira, possui um hiato. Para verificar se possui hiato, eu preciso separar a sílaba para olhar as vogais. Então, lembra lá do encontro vocálico. Hiato, ditongo, tritongo. Então, vamos separar aqui. Jo, e, lhos. Para ser hiato, eu tenho que ter vogais separadas. Então, como você pode ver, aqui nós tivemos a letra O e a letra E ficaram separadas. Então, possui um hiato. Possui mais letras que fonemas. Então, vamos fazer aqui a questão fonética. Então, joelhos. Então, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Então, eu tenho 7 letras. Vamos ver quantos fonemas. 1, 2, 3. Aqui eu tenho um dígrafo. 4, 5, 6. 6 fonemas. Então, possui mais letras que fonemas. É oxítona. Para ser oxítona, eu estou falando da acentuação. E para ser oxítona, a sílaba mais forte tem que ser a última. Então, eu falo joelhos para ser a última sílaba? Não, eu falo joelhos. Então, ela não é oxítona, e sim paroxítona. Então, aqui, a terceira está incorreta. Então, de acordo com isso que nós observamos, como você pode ver, a alternativa correta aqui é a letra C, porque nós temos a afirmação número 1 e número 2 como corretas. A única que está errada é a questão da acentuação. Vamos lá para o número 2. Essa questão número 2 tinha como texto base, e aqui nós abordamos a questão da palavra para que você verifique a questão fonética. Então, é da mesma denominação da questão anterior. Então, vamos lá. Número 2. Alguns vocábulos sofrem alteração de timbre da vogal tônica. Então, o que é a vogal tônica? A vogal mais forte. Ao serem flexionados, como ocorre em... Então, se eu tenho no singular, eu tenho olho. Se eu coloco no plural, eu tenho olhos. Então, a modificação da fonética aqui. O mesmo fenômeno pode ser verificado na seguinte palavra. Então, aqui, bonecas. Perceba que se eu colocar no singular, como que fica? Boneca. Plural, bonecas. Letra B, concerto. Eu posso ter concertos no plural ou concertos. Eu posso ter concerto se for no verbo. Letra C, lamentável. Lamentáveis. Infortúnio. Infortúnios. Defeituoso, defeituosos. Então, dessas, qual é a alternativa que traz alteração na emissão do som? É a letra E. Perceba que aqui a palavra concerto é o substantivo. Então, o concerto é substantivo. Eu concerto é o verbo. Aí teria, e não de singular para plural, igual a questão aborda aqui. Então, por isso que nós temos a letra E como correta. Essas são as nossas referências de hoje. Eu espero que você tenha compreendido as questões que nós pontuamos aqui. Um bom estudo e até a próxima!